Então, boa tarde. A gente vai dar início à 37ª banca do nosso mestrado em computação aplicada, da mestranda Bianca Thalita Passos. O trabalho é a identificação de trincas e buracos em estradas pavimentadas utilizando Deep Learning, que é orientado por mim, e temos como banca os professores Rudimar Dazi e o Emerson Parreira. Então, Bianca, agora é contigo, desejo aí sucesso na tua apresentação, tá bom? Pode começar. Certo, obrigada, boa tarde a todos, eu agradeço ao Rudimar e ao Emerson por terem aceitado aí o convite de participar da banca. Como a professora Anitta falou, o meu tema é relacionado à identificação de defeitos do tipo trinca e buracos em estradas pavimentadas usando Deep Learning. Então, é importante a gente ter em mente que o Brasil tem um cenário bastante específico, que é um país que apresenta dimensões continentais, e tem aí um enfoque, o ponto principal, a principal malha utilizada para a movimentação de toda a economia entre as regiões acaba sendo a malha rodoviária. Com isso, é importante garantir a manutenção da infraestrutura das rodovias para manter a segurança dos transportes e também para buscar manter um custo operacional mais reduzido. Com base nisso, a Confederação Nacional de Transportes, conhecida como CNT, ela faz todo ano uma pesquisa das rodovias onde é feita a avaliação da malha pavimentada federal e também dos principais trechos estaduais. Fazendo uma comparação do cenário que a gente tinha em 2018 para o de 2019, percebeu-se que ocorreu um acréscimo de 2% nos trechos com problema. Sem falar que já é um número bastante preocupante, porque mais da metade dos trechos das rodovias brasileiras apresentam algum tipo de problema. Então, considerando alguns critérios, a gente for parar para analisar o pavimento, houve um aumento de 50,9 para 52,4, a sinalização em específico aumentou de 44,7 para 48,1, problema da geometria das rodovias, de 75,7 para 76,3. E, apesar desses números aqui parecerem pouco expressivos, a gente tem aí um acréscimo de 2%, 3%, isso teve um impacto bem considerável no custo operacional. Em média, esse pequeno percentual gerou um aumento de 28,5% no custo operacional, fazendo uma média de todas as regiões do país. E, em específico, a região norte, a CNT identificou que houve um aumento de 38,5% do custo operacional. Bom, com base nisso, o DENIT colocou em funcionamento o VDR, que é o Veículo de Diagnóstico Rodoviário. Esse veículo está em funcionamento desde 2012, e a ideia é que esse veículo faz a captura das imagens da rodovia, e possibilita, então, que os técnicos possam fazer essa avaliação visualmente no escritório. Porque até então, quando não havia esse veículo, o técnico ele precisava estar ali dentro do carro e essa avaliação ela era feita em tempo real. Então, possibilitava uma revisão da análise do técnico, de repente pegar uma segunda opinião de um outro técnico, e não tinha como manter uma espécie de log dessa informação, né? Como eu mencionei, essa avaliação dos vídeos e das fotos é feita em escritório e os técnicos vão registrando os defeitos presentes em cada trecho. Porém, esse processo ele é feito de maneira manual ainda. Bom, dentro desse cenário, foi identificada a problemática de garantir a manutenção das estradas de uma maneira mais facilitada, uma forma mais automatizada. Como, para garantir essa manutenção, é necessário fazer a avaliação do pavimento, a aquisição das imagens pelo VDR contribuiu muito para agilizar esse processo, porém, entende-se ainda que há a possibilidade de agilizar esse processo, transformar ele de manual para automatizado, utilizando técnicas de visão computacional e processamento de imagem. E, principalmente,
focando nos avanços recentes nessa área, utilizando os algoritmos de Deep Learning, entende-se que seria uma maneira de automatizar e otimizar esse processo. Bom, então a questão de pesquisa levantada foi de que forma é possível combinar as técnicas de processamento digital de imagens e Deep Learning para detectar trincas e buracos em estradas pavimentadas. Fazendo uma síntese dos objetivos da pesquisa, tem-se desenvolver uma solução para a identificação dos efeitos tipo trinca e buracos em imagens de estradas pavimentadas, por meio de diferentes arquiteturas de Deep Learning, arquiteturas de aprendizado profundo, e também a validação dos resultados e do protótipo desenvolvido utilizando múltiplas bases de imagens. Bom, entrando na parte mais conceitual dos principais aspectos da fundamentação para essa pesquisa, é importante a gente falar sobre as redes neurais convolucionais. Elas são redes similares às redes neurais artificiais. A principal diferença entre elas é que as redes convolucionais apresentam um maior número de camadas, logo elas também permitem à rede executar mais operações. Aqui eu tenho um exemplo de como seria uma rede neural artificial padrão, digamos. Então, basicamente, ela vai ter os sinais de entrada, vai ter os pesos de cada entrada, que são os pesos sinápticos, a gente chama, e a gente tem essa função soma que vai atuar levando em consideração a aplicação dos pesos em cima dos sinais para levar as informações dessas sinapses de entrada adiante. A gente tem também uma função de ativação, que vai fazer como se fosse uma limerização, digamos assim, e vai ativar determinado neurônio, vai indicar se aquele neurônio deve ser ativado ou não, até chegar na saída da rede. Então, aqui eu tenho o que seria o core de uma rede convolucional. Eu tenho o input aqui, no caso, estaria representando uma imagem, essa região, e aí o que a rede convolucional faz? Ela pega uma pequena matriz da imagem, chamada de kernel, faz a extração de características com as operações que são chamadas de convolução, são operações matemáticas que são efetuadas com nesse kernel da imagem. Então, esse seria o módulo de extração das características. Depois a gente tem o pooling, que é transformar essas matrizes em um único vetor, empilhar essas informações em um único vetor, e aí fazer, então, a classificação. Então, a rede convolucional se divide principalmente na extração de características e na classificação. Bom, falando um pouco mais sobre a camada de convolução, ela vai extrair diversas características da imagem, então a gente não tem mais aquela necessidade de um engenheiro, né, um especialista em visão, analisar diversos algoritmos, diversas maneiras de extrair descritores da imagem que consigam identificar determinado objeto de interesse. Isso acaba sendo efetuado durante o processo de convolução pelas múltiplas camadas da rede. E ao executar essa convolução, são aplicados filtros que formam os mapas de características. Nesses mapas, nesses filtros, são extraídas as características como linhas horizontais, linhas verticais, cantos, identificar círculos e diversas outras características do objeto na imagem. Seguida, ela vem sempre seguida por uma camada de pooling. Essa camada de pooling, como eu já mencionei anteriormente, ela vai transformar essas características em um único vetor. E isso pode ser feito aplicando tipos de operações distintas. A gente tem o max pooling, que seria pegar o maior elemento daquela matriz, aquele kernel ali, e levar ele adiante, ou fazer uma média dos elementos, ou até mesmo uma soma. A camada totalmente conectada, ela vem antes da camada de saída, desculpa, e ela consiste nos pesos e nos vieses dos neurônios. Então, a imagem ela é achatada numa camada anterior e alimentada para a camada totalmente conectada. Esse vetor vai passar por mais algumas camadas totalmente conectadas até
que a classificação possa ser retornada. Nesse momento é aplicada uma função que vai retornar para a gente uma classificação binária ou uma probabilidade, por exemplo. A gente tem ainda a camada de dropout, que seria uma camada que faz com que alguns neurônios da rede durmam. Então, alguns neurônios eles são desconsiderados aleatoriamente após aquela etapa da convolução, onde é feita a extração de característica. Essa camada de dropout ela vem para randomicamente remover alguns neurônios da rede. Isso ajuda a evitar o overfit, que seria uma adaptação muito forte, digamos, da rede às imagens usadas apenas no treinamento. Isso faria com que a rede não consiga generalizar para quando ela vê imagens novas. A função de ativação é aquela função que vai atuar ali principalmente na camada atualmente conectada e gerar a saída da rede. Então, ela é responsável aí pelo aprendizado, pela relação entre as variáveis e determinar se o neurônio deve ser ativado ou não. Isso vai fazer com que a arquitetura retorne para a gente na saída uma classificação sim ou não, ou uma probabilidade do objeto pertencer a uma determinada classe. Aqui eu tenho um pouco do que a rede convolucional vê. Então, aqui seriam os filtros. Conforme as camadas vão avançando, esses filtros vão ficando mais complexos. Então, a gente consegue perceber aqui que tem detecção de linhas diagonais, linhas verticais, detecção de bordas, detecção de formas mais circulares, até que a gente começa a obter filtros mais complexos aqui já nessa última imagem. A gente tem um exemplo de alguns deles. Aqui dando um zoom nos filtros mais complexos, né? A gente consegue ver aqui que tem detecção também de curvas, enfim, várias formas, círculos, que vão compor o objeto. Os filtros mais avançados já começam a realmente compor partes do objeto que está presente na cena. Até que a gente consegue chegar em resultados como esse, né? Então, aqui, por exemplo, uma imagem de um cachorro. Como que a rede convolucional vê? Ela vê, na verdade, um trecho ali, algumas partes do objeto. A gente tem aqui, por exemplo, a detecção de algum objeto circular, a detecção os filtros de detecção de curva, eles formam essa parte, vão formando as partes do objeto. Né? Bom, para nortear a pesquisa, foi feita uma revisão da literatura. As bases pesquisadas foram a ACM, a I3E e a Science Direct. A string de busca ela envolveu termos que são relacionados aos efeitos no pavimento e alguns sinônimos. Né? Então, buracos, crack, distress, defect, e entre outros. Aqui eu tenho uma síntese dos dados retornados, dos artigos retornados pelas fontes. Então, na ACM eu tive um retorno de 6 artigos, dos quais 5 foram excluídos. Um deles foi selecionado para ser utilizado como trabalho correlato nessa pesquisa. A I3E retornou 90 resultados, 83 foram excluídos e 6 selecionados. Science Direct, 17 retornados, 16 excluídos, e um deles foi selecionado. Então, aí deu um total de 8 trabalhos correlatos selecionados. Entrando um pouco aí mais a fundo na análise dos trabalhos retornados, eu identifiquei uma tendência de aumento nos trabalhos com esse tema de pesquisa. Então, houve uma concentração, principalmente aqui nos últimos anos, né, a partir de 2016, digamos, mas um volume maior realmente em 2018 em diante. Além disso, uma outra característica é que a maioria desses trabalhos, de 2016 para cá, isso é algo comum em outros temas de pesquisa relacionados à área de visão, que a maioria deles
estão aplicando, explorando as técnicas de Deep Learning, também porque foi um divisor de águas mesmo, é uma área que veio, já tá tem a fundamentação teórica dela já é mais antiga, ali por volta de 50, se não me falha a memória, mas os avanços atuais permitiram a gente realmente começar a aplicar essas técnicas agora, então, por isso, está tendo bastante avanço aí nesse campo, né? Os trabalhos relacionados, eles são, em sua maioria, de 2020, 2018, 2019, os trabalhos nos últimos 3, 4 anos, esses trabalhos mais recentes, todos eles utilizam a Deep Learning em nas suas etapas na sua solução proposta, na sua metodologia. Então, entrando aqui já mais na parte do projeto em si, aqui seria um fluxo, um mapeamento das principais etapas, né, na síntese das etapas do projeto. Então, a partir da imagem, vai ser feito um redimensionamento para normalizar, porque eu tenho múltiplas bases de dados, eu vou falar um pouco mais sobre elas mais à frente. Então, preciso fazer algum tipo de normalização, porque elas têm resoluções distintas. Após essa etapa, vai ser feito também uma divisão, uma quebra dessas imagens em blocos. Vão ser aplicadas algumas técnicas de aumento de dados também. E depois em a etapa de classificação em si, que vai ser que seria nesse ponto aqui entra as arquiteturas de rede de aprendizado profundas, redes convolucionais. Então, vai ser feita a classificação e a detecção da localização do objeto de tipo buraco na imagem e a segmentação aí com a classificação dos pixels do objeto que pertence à classe trinca na imagem do pavimento, né, a localização dele no pavimento. Então, como eu falei, eu vou trabalhar principalmente com bases públicas, elas foram levantadas a partir da análise dos trabalhos correlatos, são as bases mais utilizadas, que mais aparecem na literatura. Então, as principais são Crack Forest, Crack 500, e uma base também do Departamento de Elétrica da Universidade de Stellenbosch. Essa base é uma base de buracos, e as outras duas bases são bases de trincas. Também vai ser utilizada uma base de imagens formada a partir de imagens do DENIT, que são imagens que foram capturadas pelo VDR, e nessa base tem um mapeamento de objetos tanto do tipo trinca como do tipo buraco. Aqui eu tenho um exemplo de amostra da base de imagens Crack Forest. Então, todas as bases, elas têm já as anotações, né, que seria a máscara do objeto, do defeito na cena. Essa base, ela contém 118 imagens na resolução de 480 por 320, e elas foram capturadas por um dispositivo móvel, por um iPhone 5. A base Crack Forest, ela já apresenta um cenário aqui mais complexo, né? Ela é composta por 500 imagens, que foram capturadas também por um celular. A resolução dessas imagens é de 2.000 por 1.500 pixels. E, novamente, essa base ela também apresenta a marcação, a máscara, né, dos defeitos presentes na imagem. A gente tem também a base da Universidade de Stellenbosch, que é composta por 1.500 imagens, e essa base aqui ela está dividida em dois grupos. Os autores eles dividiram essa base num grupo de imagens mais complexas e outro mais simples. Essa base ela também possui anotações, porém ela está disponível no Kaggle. Essas marcações elas não foram feitas originalmente pelos autores dessa base, né, pelos autores que publicaram essa base. E, por fim, a gente tem a base CPRI, que é a base que contém as imagens do DENIT. Essa base ela é composta por 2.235 imagens que foram capturadas pelo VDR, como mencionei.
e elas apresentam a resolução de 1024 por 640. Então, como eu mencionei, como a gente viu ali no diagrama do projeto, depois de fazer o tratamento das imagens, dimensionamento, tudo, elas serão divididas em subblocos. Isso é uma iniciativa que veio com base nos trabalhos correlatos. 4 dos trabalhos correlatos usaram essa estratégia. Ela vem principalmente até para minimizar a perda dos descritores ali, dos detalhes do objeto, digamos, porque quando você passa a imagem de entrada para as arquiteturas convolucionais, por padrão elas fazem o redimensionamento. Então, algumas arquiteturas redimensionam a imagem para 300 por 300, outras 200 por 200, outras já trabalham com uma resolução maior, 800 por 800, mas toda ela faz essa etapa de redimensionamento logo no... Isso é algo que é feito automaticamente, digamos, pela rede, logo na camada de input. Então, muitas redes, elas têm dificuldade de identificar objetos pequenos. Então, e como a gente tem uma certa variação de dimensão dos objetos, eles não são um objeto padrão, não tem um buraco na via sempre do mesmo tamanho. Eu posso ter objetos menores, eu posso ter objetos maiores. Então, buscando minimizar esse problema, vai ser adotada também a estratégia proposta pela literatura de fazer a divisão das imagens em subblocos. A ideia de fazer o aumento de dados vem também com base no que foi adotado na literatura. Algumas técnicas utilizadas pelos trabalhos similares são a rotação, translação, alterações de contraste e também inversão de eixos horizontal e vertical da imagem. A ideia também do aumento de dados, Deep Learning, é fundamental porque, diferente das técnicas de machine learning convencionais, a gente percebe que tem um aumento do acerto. As redes, elas têm uma tendência de ter uma acurácia maior, conforme mais dados são passados para fazer o treinamento, né, mais dados de input da rede. As arquiteturas utilizadas vão ser utilizadas 4 arquiteturas diferentes. Então, aquela base, aquele core que eu mostrei ali no início, relacionado às redes convolucionais, ele varia um pouco aqui conforme as arquiteturas, tá? Em todas elas a gente tem aqueles elementos, porém algumas vão ter mais camadas, outras vão ter menos camadas, umas vão ter umas vão ter um dropout no percentual menor, maior. Então, tem variações, a função de ativação também pode variar de uma arquitetura para outra. A MobileNet, por exemplo, é uma rede que foi pensada mais para rodar em dispositivos móveis ou, eventualmente, até um sistema embarcado. Então, ela é uma rede que ela é menor, é mais leve, ela sofre um pouco com a acurácia, mas depende do objetivo da solução, se for para embarcar ela, então seria a rede mais adequada, né? A ResNet, ela veio para poder possibilitar, ela é uma arquitetura que foi toda planejada para possibilitar um aumento bem considerável na quantidade de camadas das arquiteturas de rede, porque até então ocorriam alguns problemas quando você tem muitas camadas, que a rede ela desaprende, digamos, ocorre a perda dos gradientes, que a gente chama da rede, e ela acaba, ao invés de convergir, ela vai divergindo mais do resultado que a gente espera. Bom, com relação ao design de experimentos, vão ser efetuados 2 experimentos, um deles para avaliar a distinção entre blocos com defeito e sem defeito, e o outro que seria para fazer a identificação desses defeitos na imagem, fazer a distinção deles entre classes distintas e retornar a localização, as coordenadas, no caso dos objetos do tipo buraco, e buscar fazer a segmentação, a classificação do pixel do objeto que pertence à classe trinca na imagem. As métricas de avaliação utilizadas também são pautadas no que foi utilizado na literatura.
praticamente houve um consenso aí entre os trabalhos correlatos, que todos eles utilizaram a acurácia, a precisão, a revocação, a medida F, ou também a sobreposição de retângulos e pixels para avaliar o acerto da rede. A medida F, ela tem a característica de fazer uma análise, permitir fazer uma análise de como que está o balanceamento da rede, digamos. Ela vai fazer uma análise tanto do recall, se a rede está encontrando bastante verdadeiros positivos dentro da própria classe. Então, se eu tenho 1000 imagens de buraco, o quanto eu estou conseguindo identificar dentro da própria classe, como vai fazer uma análise se a rede também está errando muito na classificação de outras classes de interesse. Bom, foi feito um experimento inicial que levou em consideração a base mais próxima do cenário real nosso, que realmente é a base que foi modelada em cima das imagens do DNIT. Esse experimento inicial ele incluiu apenas a detecção de objetos do tipo buraco no pavimento. A base ela foi dividida em 70% para treino, 10% para validação e 20% para testes. Esse split ele foi feito de forma aleatória, tá? Para garantir que não vai ter nenhum tipo de viés na seleção das imagens. E aqui esses percentuais, esse percentual de validação, ele é como se fosse um percentual de testes, mas é um teste que a própria rede que vai ocorrendo durante o próprio treinamento da rede, ela separa esses 10% para ir analisando o aprendizado da rede. Então, ela pega 70% das amostras que foram passadas para ir fazendo o ajuste dos parâmetros e dos pesos, mas ela sempre usa esse 10% que não foi visto pela rede para avaliar se ela está aprendendo ou não e ir atualizando os parâmetros. As arquiteturas utilizadas nesse teste inicial foram apenas aqui não incluíram a ResNet, no caso, né? Foram o MobileNet, Inception e a FastRCNN. E o ambiente utilizado foi o Colab, porque já vem com várias ferramentas disponíveis, já é uma máquina virtual pronta, preparada para isso, que a Google disponibiliza. E também tem a opção de usar as GPUs que são fornecidas de forma gratuita ou fazer a assinatura que está disponível também já para o Brasil, que permite até um acesso, o uso de uma GPU mais robusta e também por mais tempo de execução. A linguagem utilizada foi Python e a biblioteca TensorFlow. Então, alguns resultados obtidos nesse experimento inicial, percebeu-se que os resultados eles ainda não estão satisfatórios, né? Dá para perceber que por essa análise, foram feitos alguns testes com números variados de épocas. Eu não fui avançado muito ainda para mais épocas devido ao tempo, apesar de rodar numa GPU, tem algumas limitações, a gente perde a gente pode utilizar por 12 horas o acesso no Colab, então isso agiliza muito o processo, mas ainda assim ele dificulta um pouco quando você vai fazer testes por muitas épocas. Né? Então, a arquitetura MobileNet por 50 mil épocas chegou a uma precisão de 36% apenas, mas ela teve um recall, uma revocação de 68%, que já é um valor já mais interessante. Foi feita também uma análise da arquitetura Inception com 4 mil épocas, 10 mil e 50 mil épocas. Então, a maioria delas aqui, as três primeiras, né, com o Inception e com o MobileNet, teve uma precisão bem similar e uma revocação bem similar também. O que acaba sendo interessante é que a MobileNet, como mencionei antes, ela é uma arquitetura de rede bem menor, tem bem menos camadas do que a Inception, mas treinando ela por mais épocas, ela foi capaz de chegar num resultado praticamente idêntico ao da arquitetura Inception. Já a arquitetura FastRCNN, que já é uma arquitetura mais robusta,
Eu tinha uma expectativa de que ela conseguisse chegar numa precisão mais alta, mas ela acabou tendo apenas uma melhoria na revocação e a precisão dela ainda assim não ficou, ficou bem baixa, né? A rede que teve uma melhor precisão foi a Inception, com 50 mil épocas. E fazendo a análise do F1, da medida F, de todas as redes, elas acabaram tendo todas um comportamento bem similar na hora de fazer a análise fazer uma análise do comportamento geral da rede, digamos. Né? Esses testes iniciais, eles direcionaram, nortearam aí para continuar o desenvolvimento no sentido de expandir aqui, treinar a MobileNet com mais épocas, porque ela é uma arquitetura que retorna um resultado mais rápido, uma arquitetura mais leve, mas percebeu-se treinando ela com mais épocas e também, eventualmente, fazendo novos experimentos, aí, mudando a hiperparametrização da rede, a gente pode obter uma melhora no resultado dela e das demais também. Bom, fazendo uma análise do valor médio do score. Né? O score é o quanto a rede acredita que aquele objeto que ela detectou realmente é um buraco ou realmente é naquela classe. Né? Então, em média, de todos os objetos que a rede MobileNet retornou como sendo do tipo buraco, ela tinha 82% de certeza que pertencia àquela classe, isso com 50 mil épocas. A arquitetura Inception para 4 mil, 10 mil e 50 mil retornou aí 65, 77 e 82%. Então, conforme a gente vai aumentando o número de épocas, realmente tem uma tendência da arquitetura conseguir convergir mais no aprendizado e retornar um score mais alto. E o mesmo ocorreu para a Faster RCNN. Então, com 10 mil, 59%. E 50 mil, 75%. Fazendo uma análise do tempo, realmente o tempo foi bem na linha daquilo que está nos artigos e no referencial teórico dessas arquiteturas. Né? Então, a MobileNet retornou o resultado em 40 milissegundos, a Inception retornou esse resultado aí na média de 80 e pouco, 85, digamos, né? E a Faster RCNN já foi a que teve um pouquinho mais de demora para retornar, para inferir a classe do objeto, mas mesmo assim não foi nada que impedisse o seu uso no protótipo final. Principalmente considerando que hoje essa análise é feita de forma manual. Aqui é interessante observar que a quantidade de épocas que a rede é treinada não parece impactar no tempo de inferência. Na verdade, teve uma leve redução no tempo. Então, acredito que o treino dessas arquiteturas por 100 mil épocas, por exemplo, não deve impactar nesse tempo. Ele deve ter uma tendência, talvez, até a diminuir um pouco mais esse tempo de inferência. Aqui eu tenho alguns exemplos de casos de detecção dos testes iniciais. Então, a rede ela conseguiu detectar objetos do tipo buraco com tamanhos diferentes. Conseguiu também detectar mais de um objeto da classe na mesma imagem. Aqui eu já tenho uma variação que já é um objeto com dimensões bastante reduzidas. Então, algumas considerações em relação aos experimentos iniciais. Como eu já mencionei, ele foi explorada aqui uma solução utilizando três arquiteturas inicialmente para detectar os objetos presentes na cena, e os resultados eles motivaram o incremento da solução para fazer uma identificação também de trincas, né? E, além disso, considerar outras bases de imagens para avaliar o método proposto e fazer a comparação entre as diferentes redes, analisar o tempo de processamento também, de inferência, até porque essa avaliação com múltiplas bases é algo que aparece na literatura
e identificou-se também, durante a revisão sistemática, que tem algumas bases que são amplamente utilizadas, não só nas pesquisas mais recentes, ali trabalhando com a parte de Deep Learning, mas também em pesquisas anteriores, usando Machine Learning, ou até mesmo utilizando as técnicas clássicas de divisão, como textura, entre outras. Bom, alguns produtos aqui do trabalho desenvolvido até o momento. Foi publicado um artigo relacionado ao tema no Computer on the Beach 2021, com os resultados iniciais, o experimento inicial efetuado para a detecção de buracos no pavimento. Um outro artefato é que a base de imagens CPRI, que foi feita em cima das imagens do DENIT, ela estava em andamento, em desenvolvimento, quando eu iniciei a minha pesquisa, quando ingressei no mestrado. Então, eu me juntei ao grupo que estava fazendo essa base, para finalizar a etapa de construção dela, fazer a revisão das marcações, e também fazer a disponibilização dela de forma pública. Ela foi disponibilizada no repositório Mendeley, e hoje ela já está disponível para pesquisas futuras relacionadas à área também. Uma outra publicação relacionada ao tema está em revisão, ela já veio com um major review para fazer as correções, já foi reenviada, ela está em processo, então estamos na expectativa aí, eu e a Anitta, de que a gente consiga finalizar essa etapa em breve para ter mais essa publicação também. Bom, considerando tudo que eu apresentei e as etapas que já foram iniciadas, os próximos passos aí seriam realmente fazer a parte de preparação ali, fazer essa parte de limpeza dos dados, digamos, das múltiplas bases de imagens, analisar ali, deixar elas numa resolução única, né, fazer essa normalização da resolução, fazer a divisão delas em blocos, fazer a parte de data augmentation, até mesmo separar e avaliar o resultado com e sem data augmentation, para avaliar o impacto disso no treinamento, nos resultados que a gente vai obter, nos resultados obtidos. Fazer o treinamento, efetivamente, das múltiplas arquiteturas de rede. Fazer a execução do design dos experimentos, incluindo já os objetos do tipo trinca, né? Identificar os efeitos propriamente ditos, incrementar, incluir isso no protótipo desenvolvido, no protótipo atual, e fazer depois o levantamento das métricas, fazer a avaliação da acurácia, precisão, F1, no caso, principalmente da segmentação, fazer a análise da sobreposição exata de pixels, né? E eventualmente, e também ali da precisão exata de sobreposição exata, das coordenadas também da bound box, ali, da região de interesse que identifica a localização do objeto tipo buraco na imagem. Acho que seria isso. Estou disponível agora para as perguntas e as sugestões da banca. Mas agradeço pela atenção. Passo a palavra agora para a Anitta novamente. Obrigada, Bianca, pela apresentação. Obrigada por ter mantido dentro do tempo combinado, né? E agora a gente vai passar para a segunda etapa, que é a parte onde os avaliadores vão tirar as dúvidas deles, vão conversar contigo a respeito do trabalho. Então, eu passo a palavra para o professor Rudimar.